A NASA criou um buraco negro de dinheiro do pagador de impostos e começa a ser questionada por isso. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O programa Artemis é a mais recente empreitada da NASA para levar humanos novamente à Lua desde a década de 1970, com o planejamento para que o primeiro pouso lunar aconteça em 2025. Mas no dia 1º de março, o inspetor-geral e auditor da NASA, Paul Martin, prestou depoimento em uma audiência do Comitê de Ciência, Espaço e Tecnologia da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, declarando que o programa Artemis custará muito mais do que o projetado originalmente, o que ele classificou como um custo insustentável imposto aos cofres públicos. Martin estimou que o programa Artemis consumirá 53 bilhões de dólares entre 2021 e 2025. Além disso, cada lançamento custará 4 bilhões de dólares, onde o conjunto todo do Space Launch System e da cápsula Orion será completamente descartado. Esse valor é o de aproximadamente 10 aviões Airbus A380-800, o maior avião de passageiros do mundo, ou 44 lançamentos do Falcon Heavy, foguete da SpaceX. Martin afirmou que é muito improvável que a NASA consiga lançar mais de um desses foguetes por ano. A título de comparação, a SpaceX fez 26 lançamentos dos foguetes Falcon 9 em 2020, quase um a cada 2 semanas, e planeja 52 lançamentos dos foguetes da família Falcon em 2022. A empresa de Elon Musk ainda consegue relançar o mesmo foguete após 74 dias. Isso tudo dá uma dimensão do tamanho do desperdício de dinheiro envolvido no programa Artemis. Para entender melhor como os Estados Unidos criaram esse buraco negro de impostos, iremos explicar como nasceu esse programa. O programa começou a ser desenhado ainda em 2004, no governo de George W. Bush, em resposta ao acidente com o ônibus espacial Columbia e com o objetivo de criar um novo foguete que fosse mais seguro e moderno do que os ônibus espaciais. Em 2006, com o nome de Projeto Constellation, o desenvolvimento de novos veículos foi iniciado, planejando ter seu primeiro voo tripulado em 2020. Esse programa consistia na construção de 2 foguetes, Ares 1 e Ares 5, do orbitador lunar Orion e do módulo lunar Altair. Em 2010, a administração de Barack Obama desistiu do projeto por conta de seu alto custo e atrasos, removendo-o do orçamento de 2011. Naquela mesma época, Obama mudou o objetivo para um foguete de carga pesada que ficasse pronto em 2015 e que pudesse levar humanos a Marte até 2030. Com essa mudança, embora o programa Constellation tivesse sido encerrado, o orbitador Orion continuou sendo desenvolvido como uma aposta de nave para viagens tripuladas. Em 2017, Trump restabeleceu o Conselho Nacional do Espaço e alterou os programas de Obama, passando a contratar companhias privadas como a SpaceX para missões da Estação Espacial Internacional, e a NASA desenvolveria os veículos para missões no espaço profundo, anunciando o Space Launch System, SLS, que seria o novo foguete da NASA. Em 2019, foi então anunciado o programa Artemis, que usaria o orbitador Orion e o foguete SLS com a primeira missão para a Lua programada para 2024, data que já foi adiada. Nesse momento, uma montanha de dinheiro já havia sido torrada quando o programa de fato começou. Naquela época, houve uma série de discussões referentes à continuidade do programa de exploração da Lua e Marte, particularmente focadas na questão de usar foguetes já em uso ou em desenvolvimento por empresas privadas como a SpaceX, ou a seguir o modelo antigo, onde a NASA projeta e monta o foguete, encomendando as partes de empresas privadas através de licitações. Em 2018, Bill Gerstenmaier, responsável pelo programa de voos tripulados, disse que o foguete da SpaceX era simplesmente pequeno demais. Posteriormente, Elon Musk, com seus planos para colonizar Marte, anunciou o Starship, que vai ser um foguete ainda maior do que o Falcon Heavy e tão grande quanto o SLS proposto, tendo inclusive tentado fechar acordo com a NASA para utilizarem este novo foguete. Naquele momento, a NASA havia gastado vários bilhões de dólares no projeto Orion e reestruturava o projeto Ares para se tornar o SLS. Além disso, a SpaceX batia de frente com o modelo tradicional adotado pela NASA e por agências espaciais de vários países,
assim como o lobby envolvido nessa área que não segue a lógica de mercado. Tradicionalmente, ao iniciar um programa, os engenheiros da NASA começam a projetar os veículos e, com um esboço já feito, inicia-se a etapa de licitações e politicagens. De um lado, há as empresas do setor, que em grande parte agem como a brasileira Odebrecht e vivem de licitações, e do outro, há os políticos, senadores que tentam traçar acordos para criar empregos em seus estados, modificando as licitações e favorecendo empresas com fábricas nos estados que representam. Essas empresas que estão envolvidas no programa Artemis incluem a Lockheed Martin, que há muitas décadas é somente fornecedora de equipamento militar e espacial para governos, como os aviões C-130 Hércules, F-117 Nighthawk e o F-35 Lightning, a Boeing, fabricante de aviões como o FA-18 Super Hornet, e a Northrop Grumman, fabricante do B-2 Spirit e do não tripulado RQ-4 Global Hawk. Essas empresas que orbitam a NASA e o Departamento de Defesa americano formam um verdadeiro cartel, onde aquelas que perdem as licitações fornecem componentes dos veículos para as vencedoras. No lado político, além de toda a propina envolvida nesses projetos, a obrigação de instalação de fábricas em estados, muitos deles distantes entre si, cria um arranjo completamente ineficiente. Componentes enormes, como propulsores e tanques de combustível, são carregados de um lado ao outro do país em trens, aviões customizados e navios, sendo transferidos entre fornecedores e posteriormente enviados para a Flórida, onde tais componentes são integrados e o foguete propriamente dito é montado. Em oposição, a SpaceX tem concentrado sua cadeia de suprimentos no Texas, fazendo todas as etapas de montagem e fabricação das partes maiores do Starship em Boca Chica, no condado de Cameron, e isso causou uma reação negativa nos políticos americanos que gostariam de tirar sua parte nesse processo. Muitos argumentam que os custos de acesso ao espaço são proibitivos e que não seria do interesse de empresas lançar foguetes de forma independente, mas ignoram que há pelo menos 40 anos existe demanda de mercado por serviços que dependem de equipamentos no espaço, seja na área de telecomunicações, como internet, telefonia e televisão, na área de localização e mapeamento, como GPS, e na área de previsão do tempo e desastres climáticos. Entretanto, embora governos tenham injetado quantias astronômicas de dinheiro em programas espaciais, os custos de lançamento permaneciam sempre proibitivos, enquanto o serviço de lançamentos era operado por empresas estatais, coisa que tem mudado na última década, quando os custos de lançamento caíram muito com os foguetes reutilizáveis projetados por empresas privadas. Antes, não havia como comparar os resultados de um programa espacial, mas atualmente é possível mensurar o tamanho da ineficiência estatal nesse setor. Leis que impediam a livre iniciativa nos Estados Unidos e que atualmente continuam valendo em quase todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, atrasaram a possível entrada de empresas privadas no mercado aeroespacial, que hoje escancaram que a NASA, assim como qualquer outro monopólio estatal, é um buraco negro de impostos com um serviço medíocre e caro. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido por Pirata da Baixada, escrito por Aularcan, revisado por Donda e narrado por Edilé. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, se inscreva e depois clique no ícone da campainha. Até a próxima!